Fala pessoal, Edson por aqui, dando sequência aí à série de vídeos que a gente está fazendo para estudar o livro Marketing 4.0 do Kotler. Hoje nós estamos indo para o capítulo 5 e nesse capítulo ele já começa a fazer aquilo que eu disse que ele faz do 5 para frente, que é apresentar algumas metodologias já aplicáveis para o nosso estudo ficar um pouco mais interessante. Extrair alguns insights desse capítulo, inclusive esse capítulo acho que vai ser um dos poucos que eu vou fazer um ou dois ou três, é óbvio que eu vou fazer 2 ou 3 vídeos para falar dessas metodologias. Tem algumas outras metodologias lá na frente que talvez vão render também outros vídeos. Esse eu achei de suma importância trazer mais vídeos sobre o assunto, porque é onde ele começa a falar de jornada do consumidor. Depois da gente falar de tomada de decisão social, depois da gente falar de tudo que a gente já falou nos vídeos anteriores, se você não assistiu ainda, dá uma assistidinha lá depois, agora não, mas porque vai complementar esse raciocínio aqui. Então, tentarei ser bem breve no insight principal desse capítulo, que ele já começa logo na primeira página do capítulo falando da preocupação dele com relação ao digital, né? Ao nosso ambiente hoje tão dinâmico e tão vasto, e tão, às vezes, até incontrolável, que é o perigo das marcas não entenderem que a quantidade de pontos de acesso não é necessariamente diferencial, que a quantidade de pontos de acesso ou a quantidade de aparições que a sua marca faz, ou quanto mais você aparece, mais colocado você está no mercado, é errôneo, isso é extremamente errado. Então ele pontua isso como um erro, porque isso gera tanta informação na cabeça de um usuário que já está conectado 24 horas por dia, que isso gera a confusão na cabeça dele e o usuário prefere não acreditar na sua comunicação publicitária, que ainda digamos que a comunicação publicitária ainda é algo visto como algo interruptivo. Então, o seu consumidor não vai acreditar em você e vai acreditar no youtuber que fez um review. Daí até um exemplo de como eu comprei meu celular. O youtuber fez um review e eu preferi acreditar no review dele do que em todas as campanhas que eu já tive acesso. Então ele fala isso, basicamente, cuidado, se você é profissional de marketing, cuidado com essa balela de que sua marca precisa estar presente em todos os ambientes possíveis, porque isso é um diferencial. Normalmente não. E aí ele ressalta a importância de você lapidar os pontos de conexão, que sejam os pontos de conexões que sejam mais significativos e relevantes para a sua marca. Então é melhor você lapidar esse ponto, gerar significância para o usuário dentro desse ponto e fazer com que ele entenda a sua proposta de valor e proposta de venda, do que você estar em todos os pontos e não conseguir filtrar isso a ponto de falar isso, a minha comunicação de marca fez isso, a nossa estratégia deu certo por causa disso. É aquela velha história, né, do planejamento de início, meio e fim e de todo o escopo de estratégia que a gente vai bolar. Quanto mais a gente planeja, mais travado a gente fica. Quanto menos a gente planeja, mais possibilidade de erro a gente vai encontrar. Então o equilíbrio é muito importante e é isso que ele traz nessa reflexão. Cuidado onde a sua marca vai estar, cuidado com os vários pontos de conexão que a sua marca vai oferecer. Preocupe-se mais em lapidar os pontos de conexão que sejam relevantes, sempre focando na experiência que aquele usuário vai ter ao se conectar, ao ter acesso, ao assimilar a sua marca, ao assimilar a sua comunicação. Depois que ele fala isso, aí pouquinho mais para frente, ele traz aí a desconstrução do AIDA, que foi criado pelo Elmo Lewis, que é um modelo bem antigo, já defasado, ainda útil, né? Não vamos dizer que não é útil, mas defasado, que é a atenção, intenção, desejo e ação. E aí ele começa a desconstruir ou a falar de uma evolução do AIDA e fala dos 4 As, que é do, vou ver o nome aqui que eu não lembro, Derek Hucker, que criou os 4 As, que está nesse quadro que eu falei que a gente vai fazer um segundo vídeo, que é a assimilação, atitude, ação e nova ação. É bastante similar ao AIDA, porém, ele já trabalha conceitos de comunidade dentro dessa jornada do consumidor. 4 As. Isso ele fala de pré-conectividade, ele começa a falar da era da pré-conectividade, ele ainda não está falando de uma jornada de conectividade, que é o que a gente vive hoje, agora. E aí, para falar da conectividade em si, ele amplia mais um A, tem essas metodologias. Eu falando esses 4 As aqui pode ficar muito confuso, mas eu queria só dar uma pincelada aí para você entender. E quando ele fala dos 5 As, que aí já parte para a conectividade, ele mantém a assimilação, que é você assimilar a qualquer tipo de comunicação e a sua marca se conectar através do primeiro ponto, que é a assimilação.
ele vai para atração e arguição, e aí ele já mudou os 2 pontos, porque antes a gente falava de atitude, um modelo bastante até trabalhado em mídia de massa, então ele traz a atração, a arguição, a ação e a apologia. Esses 2 últimos pontos merecem muita atenção, que a gente vai trazer no próximo vídeo aqui na tela do computador. Eu vou redesenhar, eu estou falando desse quadro aqui, onde ele estuda as metodologias, eu vou refazer esse quadro para ficar visível para vocês entenderem. O que eu quero que vocês entendam nesse capítulo, para não ficar tão longo, é que o Kotler ressalta a importância, novamente falando aí do tradicional digital e fazendo essa correlação dos ambientes, sempre focado lá nos valores humanos, do consumidor e etc., né? Coisa que a gente já está cansado de saber. E fazendo essa correlação, ele fala, cuidado, sua marca não necessariamente precisa estar com todos os pontos possíveis e ter presença em todos os pontos possíveis. A sua marca precisa se preocupar com pontos estratégicos, lapidar pontos estratégicos que sejam significativos para o seu consumidor, e esse consumidor precisa assimilar, entender e chegar nesse último A, que é a apologia, que a gente vai falar depois. É mais importante lapidar um ponto de estratégia significativo que consiga transmitir os valores da minha marca, do meu produto e o meu objetivo de marketing, do que estar presente em todos os pontos, todas as redes sociais, todas as mídias, só para você aparecer. Não ganha a guerra do marketing hoje quem aparece mais, ganha quem trabalha com mais inteligência, quem trabalha com mais eficácia dentro de um planejamento estratégico. E é isso que eu queria trazer como insight central dessas desconstruções de metodologias que ele faz. AIDA, modelo atrasadão lá, tipo um checklist que a gente... Funciona hoje ainda? Sim, não estou matando o AIDA, pelo amor de Deus. Mas é um checklist defasado que a gente não pode mais usar quando a gente fala de jornada do consumidor nesse universo chamado ambiente digital, beleza? Então, assimilando esse insight central sobre pontos significantes para o usuário, evolução do AIDA para trazer uma jornada do consumidor, onde a gente fala de assimilação até apologia de marca, eu vou parar por aqui, porque no vídeo da semana que vem eu vou pegar esse quadro aqui, que são 2, e esse aqui, que é mais ou menos o desmiuçar desse primeiro quadro. São os 2 falam a mesma coisa, porém ele vai explicando, ele tem até aqui o ponto. Eu sei, eu gosto, estou convencido, estou comprando, eu recomendo. Isso são 5 As, mas vai ficar para o episódio que vem, porque senão vai ficar muito grande, vai ficar confuso se eu não colocar na tela tudo bonitinho e for explicando passo a passo. Vai ser uma espécie de mini aula, talvez, porque o vídeo vai ficar longo, mas eu quero passar ponto a ponto no próximo vídeo. Para encerrar, eu gostaria de falar uma frase aqui, que a turma do funil vai ficar louca, lembrando que no blog sempre tem texto complementar, 1 ou 2 dias depois, ou uma semana depois, sempre atrasa, mas sempre tem texto complementar em blog.edsonCaldasJR.com.br, onde eu pego mais informações do capítulo, junto com as do vídeo, e faço um texto bem complementar para vocês estudarem mais a fundo. Para finalizar o vídeo, eu queria falar essa frase aqui para a turma do funil, que aquela galera que olha o funil de marketing acha que aquilo ali que existe é só o funil de marketing existe, e não me mostre mais nada porque é isso, né? Principalmente depois da ascensão aí, da popularização do inbound vindo da HubSpot, nada contra, mas não podemos ficar cegos para isso, temos que ser profissionais estratégicos. Que ele fala isso, quando tratado como funil de consumo, o número de consumidores que passam pelo processo vai se reduzindo à medida que passam para o estágio seguinte. É exatamente por isso que ele trabalha esses 5 As, porque isso é uma jornada que não é só de ida, é ida, volta, assimilação, ódio, amor, paixão. O consumidor ele se conecta com valores, ele não mais se conecta apenas com produtos físicos, com serviços que compram e resolvam algo para ele. Muita balela do resolver a sua dor é muito batida hoje, mas não é só isso. Você não resolve a dor do cara e ponto. Você precisa construir a sua marca, e a guerra do marketing hoje é uma guerra de posicionamento, né? É uma guerra de percepções. Então, quem passa o cara no funil e acha que isso vai resolver todas as estratégias, não é bem por aí. Eu gosto do funil de marketing quando eu estou trabalhando planos estratégicos, planos curtos, conversões diretas, e não quando eu estou falando de um trabalho estratégico mais a longo prazo, que é aí onde ele fala, que quando ele começa a aplicar essas metodologias de jornada do consumidor no capítulo 5, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Semana que vem a gente continua falando dele, aplicando a metodologia aí na tela dos 5 As. Valeu? Fui!